Olha, eu vou ser honesto com você. Tem uma coisa que me incomoda, que é uma sensação de que algo grande está acontecendo debaixo do nosso nariz, que a gente vive um momento único, só que muitas pessoas, e eu às vezes me incluo nisso, a gente se esquece desse momento transformador, revolucionário, e a gente não consegue enxergar o futuro de uma forma otimista por conta de um paradigma antigo. Ou seja, é como se as pessoas estivessem vivendo no século 21, aqui nesse ano de 2025, só que o paradigma que é reforçado é do século 19 ou 20. E o que eu estou falando? Eu estou falando da visão de mundo. Uma visão de mundo materialista versus uma visão de mundo multidimensional, digamos assim, em que a ciência está na fronteira explorando novas possibilidades. E o que isso impacta na nossa vida? Eu acredito que a forma de enxergar a nossa vida, ela é influenciada pelo que a gente entende da realidade e o que é a realidade. E eu não estou aqui para explicar o que é a realidade, eu não tenho essa resposta, mas o objetivo desse vídeo, a minha intenção nesse vídeo é te mostrar que a gente realmente vive um período entusiasmante da história da humanidade, um período de mudanças, e a ciência está cada vez mais avançando para essas mudanças. Tem muitas coisas que nós não entendemos, mas que existem muitos paralelos com as recentes descobertas científicas, com tradições milenares espirituais. Isso existe e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Por que raios a física quântica está relacionada à espiritualidade? Eu estou gravando esse vídeo depois que muitas pessoas já me perguntaram sobre isso. Quem não sabe, a minha primeira marca pessoal se chamava Onda Quântica e eu mudei esse nome porque começou a me incomodar a cultura que foi tomando espaço no meio da espiritualidade de se colocar o termo quântico em tudo em que a gente não consegue explicar, ou tudo que é meio esotérico. Então é cura quântica, a terapia quântica, o incenso quântico, e isso foi começando a me incomodar. Na essência do nome da minha marca antiga, a Onda Quântica, eu sentia que isso trazia uma ideia de tipo, a gente tá surfando uma onda que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue sentir. Também por isso que eu mudei para Onda Sutil, porque é isso, né? Eu não consigo provar que é isso, esse movimento de expansão da consciência é uma onda quântica, mas eu consigo, através da minha experiência direta, eu consigo sentir, e eu sinto como uma onda sutil. Então por isso que agora esse canal aqui e minha página no Instagram, TikTok, se chama Onda Sutil. Mas vamos lá. Antes da gente ver os paralelos entre física quântica e espiritualidade, a gente vai começar com essa questão aqui. Esse enigma. A luz é uma onda ou uma partícula? O que você acha?
A resposta: os dois. Depende do experimento e da forma como é medida. Isso, pra mim, já é tipo assim. Porque como que uma coisa pode ser uma onda e uma partícula ao mesmo tempo? E é isso que intrigou vários cientistas, e a física quântica estuda essas questões. Então, tem esse livro aqui que eu li, muito bom, O Enigma Quântica, o encontro da física com a consciência. E aí eu separei 2 trechos aqui que vão nos nortear nesse vídeo, que é o seguinte: a teoria quântica tem sido sujeita a testes que a desafiam há 8 décadas. Nenhuma previsão feita pela teoria jamais se revelou errada. Ela é a teoria mais testada de toda a ciência. Quanto a isso, não tem concorrentes. No entanto, se você levar as implicações da teoria a sério, confrontará o enigma. A teoria nos diz que a realidade do mundo depende da nossa observação desse mundo. E isso é difícil de acreditar. Então, esse aqui é um trecho do livro, um dos autores, né? E aí o outro autor vem e fala: não é necessário um conhecimento técnico para chegar à fronteira onde a física reúne questões que parecem estar além da própria física. Que não é necessário um conhecimento técnico para chegar à fronteira. E aqui tem a outra frase do autor. Não é necessário um conhecimento técnico para chegar à fronteira onde a física reúne questões que parecem estar além da própria física e onde os físicos não podem alegar competência exclusiva. Uma vez lá, você pode tomar partido no debate. O que isso significa? O que eles estão falando aqui é que a física quântica entrou numa área do conhecimento que é a consciência. E a consciência, ela é um objeto de estudo de várias áreas, inclusive da espiritualidade. Então, quais são outras áreas que estudam a consciência? A neurociência, a psicologia, a filosofia, inteligência artificial e computação, antropologia, sociologia, medicina e psiquiatria, e aqui a espiritualidade, que a gente está buscando traçar paralelos entre a física quântica e a espiritualidade. Então, aqui pelos próprios autores, que são físicos, né, que escreveram esse livro, eles nos dizem isso, que, em resumo, o que é? A teoria e os experimentos da física quântica, a teoria e os experimentos da física quântica devem ser discutidas apenas por físicos, mas suas implicações podem ser discutidas por todos. Porque as implicações começam a entrar em outras áreas. Por isso que pode-se haver esse debate, cada um pode ter uma hipótese, uma teoria, porque entrou no campo da consciência. Mas antes, vamos falar de alguns experimentos aqui, rapidamente. Não é esse o objetivo, isso aqui não é um canal de ciência, é um canal de autoconhecimento, espiritualidade e intuição. Eu não sou físico, eu sou formado em administração e eu gosto de processos, por isso que eu gosto desses esquemas aqui, de desenhar esses esquemas aqui. Então, mas eu acho que é importante a gente ter uma noção de quais são esses experimentos que colocaram a consciência no campo da física. O primeiro, mais famoso, é o experimento da dupla fenda. O que aconteceu? Eles pegaram um feixe de luz, elétrons, fótons, e é disparado contra uma placa. E é o que a gente falou ali da luz, que é o enigma que a gente começou o vídeo, que a luz é uma partícula ou é uma onda. E eles viram, com esse experimento, que a partícula se comporta como uma onda até ser observada, momento em que assume um estado definido.
esse experimento demonstra que o ato de medir altera a realidade, ou seja, dependendo da observação, essa partícula se comportava, esse feixe de luz se comportava ou como uma partícula ou como uma onda. Quando ele se comportava como uma onda, aparecia esses padrões aqui, que são como se fossem padrões, vários feixes, né? Padrões de onda. Mas quando é uma partícula, é algo mais fixo, que vai na mesma direção dessa abertura aqui. Então, esse é o experimento da dupla fenda, bem resumido por alguém que não é físico. O experimento da escolha retardada de Wellner, que acontece, uma partícula pode seguir dois caminhos diferentes. A decisão de medir ou não medir é feita depois que a partícula já passou por um desses caminhos. Se o experimento for configurado para detectar qual caminho a partícula tomou, ela se comporta como uma partícula. Ou seja, se eles, antes de liberarem a partícula, decidirem que eles vão observar determinado caminho, a partícula ela se comporta dessa forma, como se fosse material, física, né? Se a medição não for feita, ou seja, se eles não escolherem um caminho, ela se comporta como uma onda. Qual é a conclusão? A decisão de medir no presente parece afetar o comportamento da partícula no passado, sugerindo que a realidade não pode ser fixa até ser observada. E outro experimento do emaranhamento quântico, que acontece, dois fótons são criados juntos e então enviados para lugares distantes. Se medimos o fóton, o outro fóton instantaneamente assume um estado correspondente, independente da distância entre eles. Isso sugere que a informação parece ser transmitida de uma forma não local, que a realidade das partículas só se define no momento da observação, ou seja, colocaram dois fótons independente da distância, mexeu em um, mexeu no outro. E aqui tem um esboço porcamente feito, que eu vou recriar, que é o seguinte: a minha hipótese, aqui a gente tem um fóton, e aí muitos quilômetros, sei lá, uma distância muito grande, a gente tem outro fóton, que não está aparecendo aqui no vídeo. Agora sim. O que eu acho? A nossa visão de mundo é tridimensional, então a gente enxerga que eles estão na terceira dimensão, eles estão afastados. Mas, e por isso que isso espanta, porque a gente mexe um aqui, digamos, mexe ele para cima, o outro, independente da distância, mexe também, sem nenhuma conexão aparente. Essa é a questão. Porque, e se, na verdade, eles ainda fossem um só que a gente só consegue enxergar esses dois, mas a gente não consegue enxergar essa outra parte aqui, que implica uma multidimensão. Ou seja, em uma outra dimensão, eles são um só que a gente só consegue enxergar os dois. É como se a gente tivesse aqui uma mão e aí a gente quisesse botar na mesa só dois dedos e a gente estivesse vendo através da mesa, a gente só enxergaria os dois dedos. Só que a gente não enxergaria a mão completa, porque a gente não está nessa dimensão, ou a gente ainda não consegue enxergar outras dimensões para poder entender que, na verdade, o fóton ele não se separou, ou ele não são coisas distintas, e sim um só.
de diferentes perspectivas. Enfim, uma viagem aqui que eu senti de compartilhar, que essa é a minha interpretação desse experimento, né? Mas não é uma opinião formada, porque como a gente falou aqui, a teoria e os experimentos devem ser discutidos apenas por físicos, mas suas implicações podem ser discutidas por todos. Então, esse aqui é a minha hipótese, o que eu acho que é uma implicação, mas o que a gente vai discutir aqui? A consciência. Por quê? A consciência é o que está em outras áreas do conhecimento, inclusive da espiritualidade. Então, isso aqui é o que eu chamo do espectro da visão de mundo. O espectro da visão de mundo, ele vai de uma visão de mundo clássica, materialista, newtoniana, para uma visão de mundo emergente, que eu chamo de emergente, que é a visão de mundo multidimensional. Então, a gente, quando eu digo a gente, eu me refiro a nós no consciente coletivo. No século XIX a gente estava bem aqui, ou seja, a realidade ela é 100% material, né? O que é real é o que eu consigo enxergar, é o que eu consigo tocar, é o que eu consigo sentir, né? O peso. Mas a gente viu com esses experimentos que talvez não é bem assim, né? Porque se a própria luz, como a gente viu aqui, se a própria luz ela pode se comportar como onda ou como uma partícula, então a gente já começa a ver que, na verdade, a realidade, a visão de mundo, ela tá um pouco mais para cá. E aí, meu objetivo até o final desse vídeo é a gente ver que, na verdade, esse ponteiro aqui, ele tá muito mais no centro ou até mais avançado do que está aqui hoje em dia. E é por isso que também que o James Dean falou essa frase aqui: o universo começa a aparecer muito mais como um grande pensamento do que uma grande máquina. O que o pensamento implica? Consciência. E é isso. A ciência e a espiritualidade, elas compartilham essa intersecção que é a consciência. Então, a física quântica é frequentemente relacionada à espiritualidade porque suas descobertas desafiam a visão tradicional de um universo mecânico e determinista, o que a gente estava falando aqui, a visão de mundo clássico, materialista, newtoniana. Abrindo espaço para interpretações. O que eu estava falando aqui, ó, é a minha interpretação. Isso aqui eu não posso provar, eu não tenho capacidade, conhecimento, recursos para provar isso aqui. Essa é a minha hipótese, é a minha brisa aqui, minha lombra, né? Mas é uma hipótese, é a minha interpretação do que eu acho que pode ser. Abrindo espaço para interpretações que lembram conceitos espirituais e filosóficos antigos. Mas quais são essas interpretações? Vamos lá. Primeiro, a realidade depende da observação. Foi o que o nosso autor desse livro aqui, o físico, falou, que a teoria nos diz que a realidade do mundo depende da nossa observação desse mundo. Foi o que a gente viu aqui também nos experimentos, né? Que o ato de medir, a decisão de medir ou antes ou depois, influencia no comportamento da partícula. Então, a realidade depende da observação. A mecânica quântica sugere que partículas podem existir em múltiplos estados, em vários potenciais, várias possibilidades, ao mesmo tempo, a superposição, e que só escolhem um estado quando são observados. Ele mencionou aqui o experimento da dupla fenda. Paralelo espiritual com isso. Em muitas tradições espirituais, a consciência é vista como a criadora da realidade, ou seja, não é que a gente está manifestado nesse mundo aqui e a nossa biologia, de alguma forma, encontrou uma forma de criar uma consciência, é o contrário, é a consciência que é uma energia, né? Ela, que eu acredito que seja uma energia, ela se densificou, ou seja, diminuiu sua vibração a tal ponto de se tornar menos energia e mais matéria. É o que eu acredito.
Isso se assemelha à ideia quântica de que a observação afeta a existência do mundo físico. Segundo, paralelo, papel da consciência. Algumas interpretações da física quântica sugerem que a consciência pode estar ligada ao colapso de função de onda, ou seja, que o ato de perceber define a realidade. Isso foi explorado em teorias como a interpretação de von Neumann-Wigner, que sugere que a consciência pode ser fundamental para a física. Experimentos do emaranhamento quântico mostram que as partículas distantes podem influenciar outra instantaneamente, o que lembra a ideia espiritual de interconexão universal. O paralelo aqui é que algumas filosofias orientais, como o Vedanta e o budismo, e tradições esotéricas sustentam que a consciência molda o mundo, algo que a mecânica quântica parece ecoar. Conceito de unidade e interconexão. O emaranhamento quântico, como a gente já falou, então não vou ler. O paralelo espiritual. Muitas tradições espirituais ensinam que somos todos um, como no conceito do Brahman, do hinduísmo, ou a interdependência do budismo, ou seja, que está tudo conectado, tudo é energia, está tudo numa grande sopa em que, de alguma forma, uma pequena ação aqui ecoa pelo universo, pela galáxia, né? E eu sinto que a gente tem uma ressonância com essa ideia, por exemplo, com a questão do efeito borboleta, né? Que é essa expressão, o efeito borboleta, é uma pequena ação que a gente tomou em determinado momento, parece que daqui a alguns anos, daqui a algum tempo ecoa, né? Porque esse nome, efeito borboleta, vem dessa teoria que às vezes um bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo pode causar um furacão do outro lado do mundo. Então essa ideia de estar tudo conectado. Quarto, o vazio quântico e o conceito de nada que contém tudo. A física quântica sugere que o vácuo não é um nada, mas um campo cheio de possibilidades. A física quântica é a ciência das possibilidades. A teoria do campo quântico afirma que as partículas emergem do nada e desaparecem constantemente. E o paralelo espiritual, em tradições como o taoísmo, a ideia do vazio, Wu, como origem de tudo, é semelhante à ideia quântica, de que o nada contém um potencial para criar tudo. Multiverso e reencarnação. Algumas interpretações da física quântica sugerem que a existência de múltiplas realidades a interpretação de muitos mundos, de Everett. O paralelo espiritual, isso pode lembrar a ideia de vidas múltiplas, universos paralelos, o mesmo conceito de realidades simultâneas, comum em tradições esotéricas e metafísicas. Isso é muito esotérico, é muito metafísico, mas isso está cada vez mais na nossa realidade, por isso eu vou avançar esse ponteiro ainda mais para cá, porque se a gente pegar, por exemplo, uma notícia recente, que o chip quântico do Google pode explorar universos paralelos. Isso foi um anúncio deles no próprio blog deles, do Google, né? Que eles sugeriram que esse chip pode ter acessado ou aparentemente acessou universos paralelos. Então, isso está nas notícias, isso foi publicado por eles. Mas no inconsciente coletivo, né, no consciente coletivo, na nossa sociedade, isso essa ideia de realidades paralelas está cada vez mais aceita. Por exemplo, aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi o filme mais premiado da história. E é um filme que é só sobre isso, várias realidades paralelas, multiverso e tal. Então, eu acho que essa ideia está cada vez mais aceita na nossa sociedade. Se a gente fosse comparar com 100 anos atrás, em 1925, a pessoa que propõe isso, ou que cria uma arte sobre isso, seria considerada louca, né? Então, acho que isso está cada vez mais na nossa realidade, digamos assim. E aqui tem uma lista de cientistas que representam diferentes abordagens dessa primazia da consciência. A primazia da consciência é o quê?
A consciência é a base da realidade e não a matéria. Então, por isso que a gente estaria mais aqui no meio, porque a gente tem vários pesquisadores, cientistas e filósofos falando sobre isso, né? Então aqui tem os nomes deles. Depois, qualquer coisa é só também colocar no chat GPT, me dá uma lista de cientistas que estudam a consciência. Você vai ter que ter vários, que a consciência é um campo muito fértil e que a gente está começando a não entender, mas talvez entender a complexidade que é a conseguir definir a consciência. Então, para terminar, a física quântica comprova a espiritualidade? Não, a física quântica não prova diretamente conceitos espirituais, mas cria perguntas que se alinham com tradições místicas. Sim, ela sugere que a realidade não é tão fixa e materialista como se pensava, abrindo espaço para a possibilidade de que a consciência e a interconexão tenham um papel fundamental. Então, com isso, a gente avança aqui o nosso ponteiro mais para cá. Eu espero que nesse vídeo você tenha tido argumentos suficientes para perceber que a realidade, a nossa realidade, ela pode ser muito mais maleável do que nos foi condicionado, do que nos ensinaram. E eu queria terminar com essa historinha aqui, que é o seguinte: é a fábula dos peixes revolucionários. Tinha um grupo de peixes, uma aldeia de peixes que vivia perto de um coral no oceano. E um dos peixes começou a fazer várias perguntas, questionar os peixes anciões sobre a realidade da água, perguntando o que existia além da água. E os peixes, eles faziam tudo para entender a água. Eles mediam a temperatura, mediam a velocidade da correnteza, mediam os componentes dessa água. E os peixes anciãos, eles falavam que só existia água, porque era tudo que eles conseguiam medir. Até que um dia, um peixe muito corajoso e por um pequeno acidente, que ele encostou em uma baleia e ela acabou espirrando ele para fora da água, ele viu que existia algo além da água, porque ele saiu e ele sentiu o calor do sol por alguns segundos, ele sentiu que era diferente a quantidade de oxigênio. E quando ele caiu de volta na água, ele foi falar para os peixes anciãos, sobre essa experiência, falando que existia algo além da água. E ele foi por muito tempo descreditado, mas com o passar dos anos, os peixes começaram a poder medir não só a temperatura da água, mas eles também conseguiram desenvolver instrumentos para colocar fora da água e começar a medir o ar também. Então, essa historinha meio tosca, que foi parte inventada pelo ChatGPT e parte inventada por mim aqui agora, é para dizer o quê? Que a gente vive numa mudança de paradigmas e que a ciência está cada vez mais indo em direção àquilo que a gente ainda não tem recursos para medir, que seria a multidimensionalidade. Mas que quando a gente conseguir desenvolver equipamentos, esse mundo quântico, na minha opinião, vai se tornar mais aparente. E já vi canalizações do Cryon, que é um médium, falando que quando a nossa sociedade conseguir desenvolver instrumentos que nos permita enxergar campos quânticos e a gente pegar esse instrumento
e apontar para uma árvore, por exemplo, para a natureza ou para um ser humano, isso vai ser algo revelador, que a gente vai conseguir enxergar que existe todo um universo que a gente ainda não consegue enxergar, que a gente não consegue captar, porque o espectro da luz visível, aquilo que a luz que a gente consegue captar é apenas um pequeno espectro. A quantidade de som, a faixa de som que a gente consegue ouvir é apenas um pequeno espectro. Ou seja, a gente vive num pequeno espectro da realidade e eu acredito que a nossa consciência, ela é multidimensional. Existe um aspecto da nossa própria consciência em outras dimensões que é o que eu chamo de eu superior, mas muitas tradições chamam de alma ou chamam de espírito, eu maior. E essa consciência superior, quando a gente consegue se conectar através de práticas de meditação, atenção plena, quando o nosso ego não toma toda a nossa energia, a nossa atenção, a gente consegue receber mais pensamentos intuitivos, a gente consegue se conectar melhor com a nossa intuição quando a gente está alinhado. Por isso que essa visão de mundo materialista, eu acredito que muitas vezes ela, com o passar do tempo, ela vai acabar nos deprimindo porque ela não coloca nem na mesa a possibilidade de você se conectar com o que eu acredito que é a maior parte da gente, que é a nossa essência, que é a nossa consciência maior, nosso espírito, nossa alma. A alma, ela tá no jogo da realidade física e o jogo fica cada vez mais interessante quando a gente começa a viver trazendo para perto esse grande aspecto da gente. O que eu quero dizer? Que o problema é que a nossa sociedade ela tende, através do viés cognitivo, a enxergar a realidade 100% material. Mas a ciência está cada vez mais a passos largos indo na direção oposta, como a gente viu ali no espectro e por conta dos experimentos, colocando a consciência no centro do debate e trazendo outras áreas para esse debate, inclusive traçando paralelos com conhecimentos milenares de tradições espirituais. E o meu ponto é que a nossa sociedade tem esse viés cognitivo materialista que é reforçado por muitos cientistas, pela comunidade científica que está ainda presa no status quo, mas como eu mostrei, tem muitos cientistas já avançando nesse caminho da multidimensionalidade. Mas o que isso quer dizer para a gente na prática aqui, no dia a dia? Eu acredito que enxergar a realidade 100% com material é deprimente. E tem me ajudado muito a jogar o jogo da vida considerando um aspecto da minha realidade que é a minha consciência superior, né? Que é a fonte da minha intuição. Então, por isso que é muito importante e eu não vivo sem tirar um momento do dia para me desconectar dessa realidade e me conectar mais comigo, com a respiração, através da meditação, para poder limpar o canal para pensamentos intuitivos fluírem. E também eu acredito que quando a gente tem uma visão multidimensional da realidade, a gente consegue viver mais em paz, porque a gente sabe de que a gente não tem todas as respostas para aquilo que a gente precisa, a gente só tem um sentimento de que a gente quer, a gente tem um desejo, a gente às vezes tem medos, mas se a gente consegue dividir esse fardo, compartilhar, entregar, né, para consciências superiores, né, as religiões, várias tradições religiosas têm isso, né? Trazer esse alívio, entregar esse alívio para algo que a gente não compreende, não entende. Eu acredito que isso
traz mais paz no dia a dia e me ajudou muito a diminuir a minha ansiedade no dia a dia. Então, esse vídeo é um convite para você não acreditar nada no que eu falei, não acredita em mim, acredita na sua experiência direta. Eu acredito que a espiritualidade ela pode ser livre de dogmas e não só pode, como deve, e tem que ser partir da sua experiência direta. Eu tive experiências de consciência alterada, digamos assim, apenas meditando e percebendo, tipo, como a nossa realidade, ela de certa forma é um filme, um jogo. Sabe quando a gente está jogando um jogo e o bonequinho tá lá, a gente está enxergando o bonequinho, mas a gente está controlando o bonequinho? Então, é como se a gente, na nossa realidade 3D, na Terra, aqui na nossa realidade física, como se nós fôssemos o bonequinho, mas ao mesmo tempo nós somos a pessoa que está jogando o jogo. E esse é o maior aspecto da gente. A alma está jogando o jogo, mas nós somos a alma. Acontece que quando o bonequinho está no videogame e ele acha que ele está por conta própria e ele quer insistir para ir em outros lugares, pular em determinadas partes e tal, ele não se permite ser conduzido e guiado pela maior parte dele, que é a parte que enxerga todas as possibilidades, porque a gente viu aqui, né, que existem um campo de possibilidades. Então é isso. Dei essa viajada no final do vídeo, mas era o que eu tava a fim de falar e sentir, e estou muito grato por finalmente poder compartilhar desse assunto que eu gosto muito. E eu sei que é um assunto que tem muitas polêmicas e muita confusão, mas a gente viu aqui de uma forma, acredito, bem sóbria, que existem sim paralelos, o que não quer dizer que a gente vai sair cuspindo verdades como se fossem as verdades universais. E eu diria que é levantar muito mais questões do que afirmações. É isso. Paz.